Bom dia a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. É aquela história de sempre, né? Meu patrocinador de Origem Eventos, que nem inscrito, se inscreve, curtam e acione o sininho de notificações. Gente, hoje o Vasco joga contra o Botafogo no Engenhão às 16 horas. Quem for e quem tiver juízo não vá, porque o campeonato já está direcionado. Não quero nem que o Vasco chegue nas semifinais. Eu achava que era só na final, mas nas semifinais. Em falar nisso, não adianta. O Vasco pediu impugnação da partida. Desde que eu me entendo por gente de 56 anos, nunca houve isso. O único jogo até hoje que foi anulado foi pela Libertadores, que o Vasco jogou com o Nacional de Medellín. E o Eurico conseguiu derrotar o Escobar. Quando eles fizeram uma pressão, botaram o ônibus do Vasco rodando na Serra, lá na Colômbia. E foi um salseiro conseguindo anular o jogo. Mas esquece, isso não vai acontecer e nem aconteceu e foi indeferido o pedido pelo STJD. Falar nisso, gente, o árbitro de hoje, olha, sobre nenhuma suspensão. Suspeição, né? É aquele Wagner, acho que, sei lá, é aquele flamenguista que apitou o Vasco e Flamengo naquele pênalti no final do jogo que não adiantou de nada. Aí, falar em pênalti, ontem o Vasco jogou lá no Vale das Laranjeiras contra o Fluminense, no feminino. E o time do Vasco, que é muito mais fraco, conseguiu empatar de novo no final, 0-0, teve um pênalti pro Fluminense que a goleirinha do Vasco, acho que é Tati, pegou. Em falar em Vasco, falar em vitória, o Vasco ontem no basquete tirou a invencibilidade do Bauru dentro de casa. Depois de estar perdendo o primeiro tempo, o Vasco virou o jogo de 81-76. Foi a primeira derrota do Bauru em casa, né? Nos mantivemos em quarto até agora. Em relação ao jogo de hoje, como o melhor sistema, que já foi visto não só pela comissão técnica, pelo Ramon, Emiliano e companhia limitada, mas como todos os torcedores do Vasco viu que 3 zagueiros é muito melhor. Aí vocês vão pensar, pô, mas não tem Medel, e não vai ter o... Qual é o outro zagueiro, amor? Sei lá. Que sei lá, amor. É obrigação sua saber. O Vasco perdeu, o João Vitor, né? O Vasco perdeu aí, como o Vasco já se desfez do Capasso e do Miranda, o Miranda foi pro Amazonas, né? O Amazonas virou uma filial do Vasco, né? Porque tem Barros, Miranda, William Barbie, lembram dele? Felipe Bastos. O Amazonas subiu para a segunda divisão, né, do brasileiro. E aí o Vasco vai montar a zaga com o Maicon, aquele Sforza não, Sforza foi contratado, ainda não foi inscrito. Porra, fala aí, mano, me ajuda aí. O jogador que veio do River Plate, esse mesmo que vocês estão pensando. O Vasco vai jogar com ele no meio e na esquerda com o Léo. Quer dizer, vai fazer formação de 3 zagueiras. As laterais vão ser Piton e o mais avançado, né? Piton, o Paulo Henrique. E o meio vai ser o Zé Gabriel, o Galdames e o Paê. E na frente o David e o Verratti. Então, o Vasco vai continuar com essa formação que eu acho melhor, né? Bom, lógico, eu vou assistir o jogo. O Vasco está jogando. Eu vou torcer para ganhar. Mas nada diferente vai me afetar, porque é um campeonato direcionado, sem vergonha. Aliás, quem quiser ver, vê nas porcarias dos canais da Band, né? Band Esporte, vai passar no YouTube também. Tudo uma merda. Então, isso, minha diretora já falou que é tudo uma merda. Então, gente, às 16 horas vale a pena ver não, né? Quem quiser ver, quem não quiser ver... Falar em desfile de escola de samba, vai pro shopping para pegar um ar-condicionado e tal. Gastar o dinheiro que eu não tenho, porque a gente, filho, ó, só chorando, a gente tá quase sentado no meio chorando. Mas assim, falar em escola de samba, gente, eu fiquei acordado de anteontem para ontem, vendo o desfile da Força Jovem, né? Força Jovem agora é escola de samba da Série Prata. São 32 escolas. Umas desfilaram na terça de carnaval e as outras agora desfilaram na sexta de carnaval na Intendente Magalhães. Só que, pô, deu até pena. O que aconteceu? A escola veio com os carros bonitos, fantasias bonitas, e ao mesmo tempo, a bateria e a ala das baianas, elas vieram sem fantasias. Provavelmente foi um caminhão que quebrou. Mas, gente, a pessoa não pode ensaiar o ano todo para chegar na hora do desfile e ter esse contratempo. Tem que ter um plano B, C, D. Bom, provavelmente vai ter uma colocação horrível, né? Apesar de serem 32 escolas, como eu só vi a Força Jovem, eu não sei como é que foram as outras. Bom, gente, voltando ao futebol, o Vasco renovou com o Verratti até 2025, com possibilidade de extensão até 2026. E como eu falei anteriormente, o Sforza ainda não foi relacionado para o jogo. E como o Vasco tem alguns desfalques, o Lucas Eduardo, menino do Sub-20, foi relacionado para o jogo.
Aliás, foi uma foto muito bonita que tiraram, né? Muito representativa a imagem do Jair, depois de operar o joelho, recebendo a visita da filhinha dele e da esposa dele, né? Desejo a ele, tanto quanto ao Paulinho, uma pronta recuperação. Bom, gente, fico por aqui até após o jogo. Que Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo e todos os santos anjos abençoem vossas famílias.